Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar no tema das fontes do direito tributário. Na aula passada, no módulo passado, nós vimos até a medida provisória. Hoje vamos começar do decreto legislativo. Vamos ver o decreto legislativo. O decreto legislativo, ele tem basicamente duas funções importantes em direito tributário. A primeira delas é de disciplinar as relações jurídicas decorrentes de medida provisória rejeitada ou que tenha perdido seus efeitos. Vocês vejam, como eu havia adiantado falado na aula passada, no módulo passado, que a medida provisória é provisória, não dura para sempre. Então, editada pelo Executivo, o Executivo manda, editada pelo presidente, ele manda para o Congresso e cabe ao Congresso aprovar ou não. Pode passar o tempo da medida provisória. A medida provisória tem um prazo de validade de 60 dias, mais 60, pode chegar até 120. Passou esse prazo, o Congresso não aprovou, perde os efeitos. Ou então o Congresso rejeita, não concorda, expressamente não concorda com essa medida provisória, ele rejeita a medida provisória. Tá ok. Então, perdeu os efeitos e rejeitou. Ora, mas nós tivemos relações jurídicas decorrentes da medida provisória. Nós não vimos que, com base na medida provisória, pode até se exigir tributo, aí se exige o tributo foi pago. E agora, o que faz? Compete ao Congresso, através do decreto legislativo, disciplinar o que faz, ou seja, as relações jurídicas. Dizer, por exemplo, se aquele tributo pago com base na medida provisória deverá ou não ser devolvido. O Congresso tem 60 dias para disciplinar esse assunto. Perdeu o prazo, 60 dias, passou, bom, aí consolida. Pagou, está pago, não se fala mais nisso. Então, essa é a primeira função do decreto legislativo. A segunda função do decreto legislativo é a de internação dos tratados internacionais. Não é porque o Brasil celebrou um tratado internacional que ele já começa a valer aqui dentro para a gente, não. Ele precisa valer dentro do país o tratado que foi assinado lá no plano internacional. Então, existe um procedimento para que esse tratado venha valer aqui no Brasil. Um procedimento que é visto lá no direito constitucional. E esse procedimento integra esse procedimento o decreto legislativo. Nós não vamos tratar desse procedimento que é matéria do direito constitucional. Nós vamos aproveitar esse momento para falar do tratado internacional. Segundo o artigo 98 do Código 98 do CTN, os tratados internacionais revogam ou modificam a legislação interna e devem ser observados, devem ser respeitados pela legislação que lhes sobrevenha, pela legislação posterior, portanto. Então, isso é o que diz o artigo 98 do Código. A legislação, o tratado vem e revoga e modifica a legislação interna e tem que ser observado pela legislação posterior. Por causa desse dispositivo, esse artigo, uma parte da doutrina, uma parte dos estudiosos do direito tributário diz o seguinte, olha, toda vez que o tratado internacional disciplinar matérias de direito tributário, ele terá hierarquia, ele será superior. Vale o tratado. Será, portanto, superior à própria lei. Vale o tratado e não a lei. Ele revoga a lei. Ele é superior à lei. Isso diz uma parte da doutrina. Agora, não é esse o entendimento do STJ. Nós temos o STF e o STJ. São dois tribunais. O STF está acima do STJ, em termos de hierarquia. Mas o STJ não tem esse entendimento. E o STF também não tinha esse entendimento. Depois nós vamos ver mais à frente qual é o entendimento do STF. Mas o fato é que o STJ não tem esse entendimento. Para o STJ, o tratado ele tem hierarquia de lei ordinária federal. É como se fosse uma lei ordinária federal. Então não há de se falar do tratado prevalecer sobre a lei ordinária federal. Não. Tem a mesma hierarquia. Se eles são na mesma hierarquia, o que for posterior revoga o anterior. Vale o último, podemos dizer assim. O tratado é posterior, então ele revoga a lei anterior.
Se a lei for posterior, ela revoga o tratado anterior. Vale o último, segundo o entendimento do STJ. Ocorre que, nesse caso de conflito, né, ou seja, duas fontes tratando do mesmo assunto, nós vamos ter um conflito. Existem formas de resolver esse conflito. Uma é hierarquia. O que for de hierarquia superior, vale o que é de hierarquia superior, não importa o de hierarquia inferior. São na mesma hierarquia, vale o critério cronológico que nós falamos. O posterior revoga o anterior. Mas, bem, na verdade, que isso não é suficiente. Em direito, nós temos mais um critério para a solução de conflito, que é o critério da especialidade. Essa questão de ser posterior ou anterior não é suficiente